Então vamos começar hoje o capítulo 10, Enfrentamento com a Treva. As horas transcorriam com calma, enquanto a noite avançava. Iniciando-se a madrugada, quando os membros da sociedade encontravam-se adormecidos, os dirigentes, trabalhadores de nossa esfera, dirigiam-se a algumas residências, a fim de reconduzirem os convidados para a reunião especial que logo se iniciaria. Além dos dois médiuns já conhecidos e dos dialogadores, o nosso irmão Anacleto, que fora o desencadeador do processo grave em curso. A pouco e pouco foram chegando os companheiros adormecidos, logo despertados, que passaram a tomar conhecimento do programa estabelecido para aquele momento. Às 2 horas, todos nos encontrávamos a postos, qual ocorre em uma atividade normal de natureza mediúnica, em qualquer sociedade espírita, quando nosso mentor explicou-nos. Pensamos que, logo mais, deveremos ter entre nós e o Rabino Eliakim Ben Sadoc, ora inteirado de todas as providências defensivas da nossa instituição. Sentindo-se agredido, logo surgirá à frente da sua tropa, desafiando-nos a um enfrentamento mediante as armas da maldade e da destruição, a que está acostumado. Não terminara a frase, ouvimos uma voz estridente que vinha de fora, aumentada por aparelho especial, convidando nosso mentor a que saísse, a fim de enfrentar as consequências do seu ato de revide contra as forças de salvação da humanidade, conforme se denominavam ironicamente. A balbúrdia que nos chegava à audição era ensurdecedora. As vozes em desespero misturavam-se aos instrumentos tribais de que se utilizavam, incluindo o som continuado do chofar, qual ocorria nos combates de épocas recuadas, que provocavam pânico nos adversários. A voz estrídula e com um carregado acento hebraico repetiu o convite, culminando com vitupérios e agressividade, destacando-se a palavras covardes associada à mansuetude de Jesus. Ouvíamos toda a provocação, e o benfeitor permanecia em paz, concentrado, sem demonstrar qualquer reação. Nisso aí vale a pena, né, a gente ressaltar essa postura dele, né? Que é o que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, né? Que o que acontece com essa turma do Rabino? Eles se sentem ofendidos, né, pela vaidade, pelo orgulho deles, né? O que eles queriam fazer foi evitado. Então isso faz com que o orgulho deles gere muita raiva. E muitas vezes a gente passa por situações que nos desarmonizam, nos desequilibram, né? E a gente tem raiva. Por mais que a gente tente se controlar, que a gente se esforce para manter o equilíbrio, tem aqueles momentos que a gente dá aquela escapada e fica com raiva, se irrita. Então a lição dele, né, mesmo diante de toda a provocação, ele permanecia em paz, concentrado, sem demonstrar qualquer reação. Isso aí é aquele momento que a gente tem que buscar a famosa calma interior, né? Respirar, contar até 10, se envolver numa oração, abraçar os mentores, né, e procurar não entrar naquela sintonia. Porque quando a gente entra na sintonia do desequilíbrio, a gente perde o controle. E quando a gente perde o controle, a gente facilita a ação de tudo aquilo que está ao nosso redor para nos desequilibrar. E naquele momento, eles vencem aquela batalha. E a gente tem que ter todo um trabalho de sair daquela vibração para retornar ao nosso equilíbrio.
A sua coragem e a dos seus asseclas, enunciava o desafiante, somente se manifesta mediante a traição, a usança dos métodos bárbaros e infames da Santa Inquisição. Gargalhadas ofensivas estrugiam no ar e choviam apodos de toda parte. Irradiando vibrações de compaixão que se estendiam além da sala da direção do ofensor, Dr. Bezerra mantinha-se aparentemente impassível ao desafio. Nesse comenos, a voz estentória anunciou: se o cordeiro não enfrenta o desafio, o lobo entra para devorar o rebanho. Houve um silêncio repentino, logo seguido de ordens e sons estranhos, semelhantes aos antigos carros de guerra avançando para combate. Pedindo que nos concentrássemos profundamente, o mentor ampliou-nos a capacidade da visão e pudemos notar que um verdadeiro exército de seres esquisitos avançava em formação de luta. Mentalmente, nosso protetor sugeriu ao hermano que liberasse as defesas da entrada e, à medida que avançava a tropa da ofensiva, atrás, em um carro de construção ridícula, algo fantasmagórica e simultaneamente militar, estava o rabino, cercado de alguns dos seus mais eminentes comandados. A estratégia consistia em fazer penetrar as defesas um número expressivo de belicosos, após o que ele também e seus chefes se apresentariam com toda a agressividade, como se ainda estivessem na terra, tal a alucinação que os tomava por inteiro. Vimos que o primeiro grupo adentrou-se pela sala de conferência, logo seguido do cortejo que conduzia ao chefe. Aqui vale a pena ressaltar, né, como ele disse ali em cima, não é que a força deles venceu as barreiras e as proteções. Eles baixaram as proteções justamente para que eles entrassem naquele recinto, né? Então foi permitido que eles entrassem ali. A gente não pode confundir que pela força deles eles venceram as barreiras do bem. Os espíritos ali envolvidos no bem maior, pela programação que eles fizeram, agora é hora de deixar eles entrarem e chegarem até nós. Nesse momento, Dr. Bezerra transmitiu ao diretor da instituição a ordem para que fosse fechado o acesso e reforçadas novamente as defesas, enquanto os canhões da torre de vigia disparavam dardos em quantidade, impondo recuo ao restante dos invasores. O importante era que o rabino, desta vez, estava dentro das defesas da instituição, com os seus melhores combatentes. Notamos movimentação expressiva dos trabalhadores espirituais. Em ordem, acercaram-se dos limites da sala e, como se a mesma fosse construída por módulos, empurraram calmamente as divisórias, ampliando-a de forma que várias dependências transformassem-se em um imenso recinto, agora repleto pelos invasores em fúria selvagem, e os servidores do bem que nos encontrávamos na parte oposta à entrada, em concentração e em harmonia. Os invasores exudavam emanações morbosas que exteriorizavam odor pestilento como de cadáveres insepultos. Cães e lobos, alimárias diversas, resguardavam o grupo agressor, enquanto alguns comandantes exacerbados gritavam ordens desconexas, num desequilíbrio total. Logo depois do que poderíamos chamar como batalhão suicida, por vir à frente, encontramos o rabino e seus chefes, igualmente desequilibrados e paramentados, como se estivessem num combate ancestral do seu povo,
misturando os hábitos religiosos com os guerreiros. A nuvem escura que os cobria, defluente das emanações psíquicas dos três variados, era espessa, ameaçadora, que se fazia reabsorvida pelos mesmos, mas os intoxicando. Nesse momento, enquanto os canhonaços disparavam dardos em torno dos invasores, em forma de advertência, o rebelde gritou furioso: novamente caímos em uma armadilha dos miseráveis seguidores do Cordeiro, como sempre ocorreu na história. Tentemos o recuo apressadamente. Houve uma debandada em todas as direções, sem qualquer alternativa de fuga, porque as defesas encontravam-se reforçadas, não apenas pelas energias defensivas, como também por uma expressiva quantidade de cavaleiros da Ordem dos Templários, vestidos à maneira dos dias do passado, em atitude guardiã, em torno do imenso recinto. Aqui vale uma consideraçãozinha, né? Que ele fala dos templários, né? Mas existe uma falange, né, de Maria, né, que se chama os Lanceiros de Maria, que tem exatamente essa função. São aqueles espíritos que acompanham as equipes nas zonas mais umbralinas, mais pesadas, e a função deles é basicamente essa, de guardar a integridade desses grupos que vão realizar algum trabalho. Então, é como se fosse, né, fica até meio esquisito, uma escolta à equipe que vai trabalhar. E a né, uma das principais funções dessa falange, né, dos Lanceiros de Maria, é justamente proteção dos grupos, das casas, das instituições, para que esses momentos de desequilíbrio e ataque não interfiram, de fato, na programação do trabalho a ser feito. E é interessante a gente ver toda essa descrição, né, de ataque, né, de movimentação de defesa, e trazer para o nosso individual, porque com as proporções, né, bem colocadas, é, de certa forma, dessa maneira que acontece individualmente com cada um de nós, quando a gente sofre algum tipo de ataque ou algum tipo de ligação espiritual que visa nos desarmonizar, segue tudo mais ou menos nesse padrão. Eles vêm desequilibrados, tentam nos desarmonizar, nos atacar, como se tivesse realmente num embate físico. E as nossas defesas funcionam da mesma forma. A gente os acolhe, deixa que eles se aproximam, envolve-os em amor, em boas esferas de pensamento. Nossos mentores se apresentam para nos ajudar na nossa proteção e na execução do acolhimento desses espíritos. Então, tudo funciona mais ou menos no mesmo ritmo, mais ou menos na mesma proposição de serviço. Emitindo vibrações de amor, ergueram as mãos e, num hino de louvor a Jesus Cristo, começaram a cantar uma exoração feita de compaixão e misericórdia. Imediatamente começou a chover gotas luminosas de fluidos superiores que caíam sobre os rebeldes e os acalmavam, a pouco e pouco. A balbúrdia foi diminuindo, e como que anestesiados pelas energias sublimes, terrearam no solo, libertando-se das grotescas armas primitivas que carregavam. Alguns passaram a emoção de paz, e choro convulsivo os tomou, enquanto outros permaneceram em silêncio, hebetados, quase insensíveis, mas calmos. Em breve tempo, somente se destacava a estranha aparelhagem que conduziu o chefe e o seu grupo de comando. Ele blasonava, sentindo-se traído e miseravelmente sitiado, como se fosse um pária
e não a autoridade religiosa que se atribuía valores que não possuía. Aproximando-se do furioso invasor, Dr. Bezerra de Menezes convidou-o a um diálogo fraterno, aureolado de suave claridade espiritual que o envolvia na condição de verdadeiro apóstolo de Jesus, que o é. Como dialogar com o inimigo? Aqui venho para combater, não para parlamentar. O meu desejo é o da extinção dos infames destruidores da fé judaica, arvorados em possuidores da verdade, tendo como Messias um vagabundo que, ameaçando a hegemonia do Império Romano e a doutrina de Moisés, foi, com justiça, crucificado como bandido que o era. Notamos que o atordoado visitante apresentava expressivas deformações perispirituais, e os seus olhos avermelhados despendiam raios mortíferos, portadores de energia vigorosa, típica do mal, característica das alegorias demoníacas. À medida que falava, irradiava ondas escuras que se diluíam em contato com os fluidos luminosos, que ora não repletavam o salão e que continuavam descendo. Aqui nessa descrição dele, né, de olhos avermelhados, com uma visão típica do características alegóricas demoníacas, né, é porque muitas vezes o nosso desequilíbrio está relacionado com os nossos medos. E esses espíritos mais desarmonizados, eles buscam imagens justamente que possam nos causar pavor ou medo, porque o medo é uma força muito forte em termos de desequilíbrio, que facilita o nosso desequilíbrio. Então é frequente esses espíritos mais endurecidos se apresentarem em formas animalescas, em formas demoníacas, porque aquilo causa medo, causa apreensão. E sob o ataque do medo, a gente pode mais facilmente ser desequilibrado. À medida que falava, irradiava ondas escuras que se diluíam em contato com os fluidos luminosos, que ora repletavam o salão e que continuavam descendo. Dr. Bezerra, sem nenhuma reação negativa, redarguiu: não serei eu quem irá parlamentar com o nobre amigo, porque reconheço a própria pequenez e a falta de mérito para esse momento de alta significação para muitos de nós. Aguardemos que uma voz mais autorizada venha ter conosco, em nome daquele que o irmão repele veementemente. Nesse comenos, a claridade ambiente foi intensificada. E descendo em nossa direção, surgiu um espírito elevado de Francisco de Assis, vestido com a simplicidade dos seus hábitos medievais, irradiando especial luminosidade. Assessorado por alguns dos companheiros de então, constituía um pequeno cortejo de seres superiores que o amor de Jesus enviava àquele ambiente sombrio e caracterizado pelos desventurados que estorcegavam nos sofrimentos que disfarçavam em forma de anseios de vingança e de loucura. À medida que o apóstolo da pobreza alcançou nosso grupo, exclamações de júbilo, de surpresa, de emoção inesperada surgiram de todos os lados. Alguns dos companheiros do rabino recuaram tímidos e assustados, enquanto ele manteve-se redutível e soberbo, no seu lugar na verdadeira arena em que se transformou o espaço que mediava entre nós, entre ele e nós outros. Preservando a distância que fora automaticamente estabelecida, o visitante sublime estendeu as mãos habituadas à caridade e à misericórdia. E com voz inolvidável disse-lhes: louvado seja o Senhor por todas as coisas,
inclusive pelo sofrimento e pelo desespero dos que se apresentam como infelizes e especialmente pelo daqueles que o renegam. A doutrina que os homens têm seguido não é a dele, mas a das paixões humanas. Ele, que abençoou a cruz de vergonha, tornando-a asas angélicas de libertação, jamais concordaria com qualquer atitude que ferisse os seus postulados de amor indiscriminado, especialmente aos gentios, que somos nós, porque os seus não o quiseram, não o receberam, não o aceitaram. Demonstrando a sua misericórdia, ofereceu as mãos socorristas à mulher equivocada, à adúltera condenada pela lei, aos leprosos do corpo e da alma, sem olvidar de atender aos representantes do Sinédrio, que o buscaram no silêncio da noite, assim como aos poderosos do mundo que dele necessitavam. Sem nenhuma jactância, transformou-se em caminho de redenção para todos que estejam saturados do mundo e cansados das suas ilusões, amparando-os com ternura e afeição. Também ao irmão Rabino, ele oferece as mãos marcadas pelos cravos da cruz, aplicados pelo Sinédrio, que o impôs ao governante romano, rogando perdão para aqueles que o martirizaram nos dias da ignorância que já vão longe. Não medindo distâncias, nem temendo a reação enganosa dos dominadores terrestres, ele permanece acima de todas as governanças e presunçosas autoridades, pedindo que todos avancemos na sua direção, porque ele nos espera como um fardo leve e um jugo suave. Esse é o momento de libertação que soa para o querido irmão enganado pela soberba humana e pela equivocada postura de dominador, que é incapaz de dominar as próprias paixões. Adiar esta oportunidade é escrever um doloroso capítulo na sua experiência infeliz por longos séculos. Aqui nesse pedacinho vale a pena aquela lembrança, né? Se fala muito aqui, cada um no seu tempo, cada um no seu momento. Ah, não é hoje, vai ser amanhã. Então, preste atenção nessas duas frases, né? O momento de libertação que soa para o querido irmão enganado pela soberba humana e equivocada postura de dominador que é incapaz de dominar as próprias paixões. Adiar essa oportunidade é escrever um doloroso capítulo na sua experiência infeliz por longos séculos. Então, mesmo que a gente saiba que cada um tem a sua jornada, o seu tempo, a gente precisa se conscientizar que precisa se modificar e tem que caminhar. É aquela história, né, que às vezes eu lembro, a gente não precisa se arvorar, se desesperar para realizar as coisas, mas não pode cair no desculpismo de não, isso ainda não é hoje para mim, amanhã eu resolvo, cada um no seu tempo, e usar isso como desculpa. Porque cada vez que a gente se coloca nessa postura, acontece o que ele diz aqui, a gente gera mais tempo de dor, que poderia ser desnecessário, que a gente não precisava passar por ela, se a gente se esforçasse um pouco mais para sair dessa mesmice do se eu não fizer hoje, eu posso fazer amanhã, e tentasse fazer ontem o que a gente deveria ter feito. Vamos começar a